É uma viagem bastante importante essa do Mesmo. presidente Lula por vários aspectos, pelos positivos e, eu diria, por vários outras indagações ou dúvidas que eu acho que são absolutamente legítimas. Vamos começar, pelo menos, pelos números e, claro, pelos temas que foram tratados. O primeiro deles é um acordo assinado entre os sauditas e a Embraer. A Embraer, que já tem uma presença no país, assina novos acordos. Lembrando que, Fabiola, antes da guerra na Ucrânia, a Arábia Saudita era o país que mais importava armas e material de defesa. Ou seja, é um país que gasta muito dinheiro, claro, tem por conta do petróleo, claro, gasta muito dinheiro com o setor militar. Portanto, a Embraer, que sim, ampliando os seus negócios na Arábia Saudita. Primeiro ponto. Segundo ponto, os sauditas anunciando que vão abrir um escritório de investimentos em São Paulo. Claro, o fundo de investimentos da Arábia Saudita é um dos maiores do mundo e, claro, com ampla possibilidade de que isso agora se transfira, ou pelo menos se traduza em investimentos no Brasil. Terceiro ponto, como você citou, o comércio bilateral, que hoje é de mais ou menos 8 bilhões de dólares, a projeção de que no final desta década chegue a 20 bilhões de dólares, por vários acordos, por várias iniciativas que estão sendo colocadas. Agora, como nós já tratamos disso ontem aqui, fica muito estranho você ir para uma cúpula sobre mudanças climáticas e fazer uma paradinha no Banco Central do Petróleo Mundial, né? Que é justamente a tentativa que se faz de descarbonizar o mundo. Esse é o grande desafio do século XXI. E aí o Brasil faz essa parada na Arábia Saudita antes da COP. Não sei se por conscientemente ou por algum outro motivo, mas o presidente Lula, durante o seu discurso hoje, num seminário empresarial lá em Riad, falou justamente sobre a necessidade de descarbonizar o planeta e convidando os sauditas para investir no Brasil numa nova matriz energética. Ou seja, você vê aí que existe pelo menos uma tentativa do governo brasileiro de dizer, olha, sim, estamos passando por aqui, sim, é o centro da produção de petróleo do mundo, mas nós temos outro plano. Não sei se isso vai convencer os sauditas, principalmente diante de todas as informações que já circularam aí nos últimos meses, mostrando justamente como os sauditas tentam barrar ou, pelo menos, Fabiola, dificultar os acordos na COP, acordos que tenham como objetivo reduzir gradualmente o papel do petróleo no mundo. Então, é uma viagem importante por todos esses aspectos. É uma viagem que, por exemplo, pelo menos no discurso do presidente Lula hoje, nenhuma palavra foi mencionada sobre a questão de direitos humanos, né? Nem muito menos sobre democracia. Você poderia dizer, não, mas esse não era o objetivo ali do seminário, era um seminário econômico, claro, certamente era um evento econômico. Agora, fazer uma viagem dessa de um país que viveu tudo que viveu nos últimos anos em termos de combate a todos os tipos de violação de direitos humanos e não fazer nenhuma referência a nada disso, obviamente chama a atenção, principalmente dos defensores dos direitos humanos. Lembrando que a Arábia Saudita, em muitos aspectos, aqui na ONU, por exemplo, votou ao lado do governo Bolsonaro em várias das resoluções e dos posicionamentos em relação aos direitos humanos. Enfim, uma viagem importante da parte comercial, da parte de investimentos, sem dúvida nenhuma, um parceiro gigantesco no mundo hoje, um país que vai fazer parte dos BRICS, tanto assim que o presidente Lula até fez uma cobrança aos sauditas, dizendo que quer que os sauditas aumentem justamente os aportes ao Banco dos BRICS. Essa uma agenda muito clara em termos econômicos, mas uma agenda política, eu diria, bastante mais complicada. Agora, essa fala dele sobre a descarbonização, né, que ele até está na sua coluna, né, eles fecharam, deixa eu até abrir aqui, a sua outra coluna que fala que ele quer que os saudistas sejam sócios em energia e fala em descarbonizar o planeta. Vamos ouvir até essa fala do Lula. Que daqui a 10 anos,
o mundo vai dizer que se a Arábia Saudita é o país mais importante na produção de petróleo e de gás, daqui a 10 anos, o Brasil será chamado a Arábia Saudita da energia verde, da energia renovável, porque é para isso que nós estamos trabalhando. Nós vamos fazer, como disse o Rui Costa, como disse o Fernando Haddad e outros ministros, todo o possível para que a gente faça do Brasil o centro do mundo na produção de energia alternativa. Porque acho que nós precisamos todos trabalhar com muita responsabilidade para descarbonizar o planeta, para que a gente possa viver de forma mais digna, com melhor qualidade de vida e sem medo de que nós estamos destruindo a casa onde nós moramos. A gente ouve o discurso, um discurso importante, mas e a prática disso, hein, Jamil? Fabíola, essa é a grande questão, quando nós temos aí decisões sobre exploração de petróleo na região complicada ali do Amazonas, é obviamente uma sinalização que vai num outro sentido, né? Ou seja, sim, uma frase, um discurso importante do presidente Lula hoje nesta direção, mas vai precisar, obviamente, ser seguido por decisões também do mesmo calibre, da mesma ousadia e, claro, com essa mesma com esse mesmo compromisso. Obviamente, Fabiola, esse era um discurso que estava sendo, obviamente, transmitido, não ao vivo, não é essa transmissão, mas que essas frases, que esse pensamento do presidente Lula, obviamente, tem como objetivo já projetar o que o Brasil quer ser na COP, agora nos Emirados Árabes, daqui a 2 dias. Então, você tem aí, obviamente, o presidente Lula já preparando qual vai ser a mensagem do Brasil para a COP. Desmatamento zero até 2030, foi outros dos compromissos que ele assumiu, voltou a assumir, porque, na verdade, não é um compromisso novo, a descarbonização do planeta, como ele citou, a transformação da matriz energética, justamente se distanciando do petróleo e colocando o Brasil, ou reposicionando o Brasil, como ele diz, como o centro do mundo no que se refere à energia sustentável. Para que isso aconteça, investimentos precisam acontecer. Isso não acontece nem da noite para o dia e nem de uma forma mágica. Esse é um projeto, resta saber se o volume de investimentos nesse setor e se o apoio, de fato, das políticas públicas, se isso tudo é suficiente para levar o Brasil a esse status que ele citou.